Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao Ney Talk, o podcast que ajuda você a transmitir, a contar a sua história pro mundo. E hoje meu convidado muito especial é Carlos Delarrey. Carlos, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Ney. Que satisfação estar aqui com vocês. Muita coisa boa pra falar pra vocês aí. Acho que vocês vão gostar da nossa conversa. Mais informal do que formal, porque nós somos, acima de tudo, amigos e seres humanos. Galera, bora lá. Da última vez que eu conversei com você estava vindo bastante para a parte de palestras. Sim. Né? E hoje, para mim, hoje, assim, o que você está me dizendo está muito mais, também a percepção congruente com você, porque tu é multi-empresário, tu é uma expertise absurda. Para mim faz todo sentido você dar mentoria. Eu já quero ser um aluno teu, por exemplo. Coisa entendeu? boa. Porque eu tô na frente de um cara que é multi-empresário. E eu acho que tem muita coisa boa para sair daí. O que mudou? Não mudou. Hã? Não mudou. Mudou? Não. Não mudou? Não, são duas coisas diferentes, né? A palestra, ela tá indo pro offline. Então, por exemplo, hoje quando eu vendo lá vendi agora 2 palestras pra Nike. Tá. Então, sentou, fez o briefing do que ela quer e tô levando. E a parte da mentoria é um outro trabalho, é diferente. Entendi. São coisas diferentes. É que às vezes a pessoa mistura isso, né? Tanto que uma das imersões que eu fiz, uma mentora minha falou: o que você quer? Palestra online ou offline? Eu falei, mas como assim? Aí ela falou, não, porque são diferentes. Até o anseio do público é diferente. O palestrante offline, ele quer uma ferramenta, cara. Você tem que entregar uma ferramenta pro cara. Conteúdo e uma ferramenta e uma transformação. E no online, dependendo do nível de contato, é muito raso, né? Depois começa a ficar mais... É frio, né? É frio. E aí, a partir de mentoria, cara, eu tô estruturando assim, tô usando muita criatividade, sabe? Vai ter tudo pautado em guerra. Vai chamar arte da guerra nos negócios, tudo. Você vai ter um plano de guerra, vai ter... Cara, é bem louco. Ação mesmo. Não, uma espada, vai ter uma espada em cima do palco, assim, coisa Sério? louca. Olha que massa. Você vai entrar, você não vai ter uma squeeze de água, vai ter um cantil, entendeu? Então, assim... Isso na imersão. Na imersão. A imersão toda voltada toda em guerra. Tudo. Vamos falar de provisão. Então, provisão da guerra como é? Vamos falar de como é que você tem os seus funcionários. Quem que são os caras que estão ali de frente, quem são os arqueiros, quem são os caras da catapulta, quem que é a galera que fica contando a provisão, tudo. Porque a arte da guerra é isso, né? E todo empresário ele levanta de manhã para guerrear, né? Não tô falando de matar ninguém. Não, tô falando de guerrear, disputa por território. É isso. Então, você como psicólogo, você vai buscar o território de um outro psicólogo. Você como terapeuta, o território de outro terapeuta. Porque é isso. Né? Eu, como dono de buffet, eu busco meu território em cima de outro dono de buffet. E a gente fica nessa busca por território. E se você fica passivo ali, o cara vem dominar teu espaço. Claro. Né? E aí você tem que entender. Mas aí é interessante. Por exemplo, numa guerra, você tem 4 maneiras de entender qual é a sua posição. A primeira é se você é o líder de mercado ou concurso. Então você está o quê? Em cima do topo, em cima da colina. Quem tem a vantagem geográfica de estar em cima da colina, ele tem uma vantagem de ganhar a guerra, né? Tem uma vantagem de se defender, porque ele está no topo. Aí quem está embaixo do topo e vai subir direto, a gente chama ataque de fronte, esse cara ele tem que estar disposto a perder guerreiros, perder dinheiro. Se você vai pegar um cara hoje que está no topo, você vai atacar ele direto, e ele tem uma vantagem estratégica em cima de você, você vai ter que perder dinheiro. E você vai, para cada 10 seu que morrer, vai morrer 2 do cara. Só que existe um ataque pelo flanco. Então é quando você fala, aqui tem uma brecha e por aqui eu posso entrar. E tem a guerrilha, que é o cara que não ataca, tipo os 300. Eles guardam Esparta e não atacam. Então, Xerxes pode dominar toda a Grécia, mas não domina Esparta. Trazendo isso para os negócios. Você pega a McDonald's como líder do mercado. Burger King subindo. Toda vez que o Burger King sobe, perde um monte, mas tá ali, tá guerreando. Aí você tem quem aqui? Madeiro entrando pelo um flanco, hambúrguer gourmet. Não existe hambúrguer gourmet no McDonald's, porque a proposta é diferente. E você tem quem? O Kikão Lanches defendendo como o melhor lanche de Maringá. Não do mundo, mas de Maringá. Então, basicamente, resumindo, isso é uma coisa que eu demoro 2 horas para contar. E da onde que veio essa associação com guerrilha? Tu gosta de guerra? Cara, sempre... Então, aí que louco isso. Sempre gostei, né? Sempre acho louco, sempre assisti filme de guerra, sempre li muita coisa nesse sentido, né? E sempre fiz muita analogia, né? A minha esposa fala que eu sou o tio da analogia. Tudo eu conto historinha, né? O Felipe Bertelli fala que só lá vem palestrinha. Tudo que eu vou falar é palestrinha, porque eu faço muita analogia. Então é isso, cara. Então, aí você acabou associando ali. E aí eu consegui associar tudo, né? Tudo que acontece na minha empresa como guerra. Né? Treinamento dos guerreiros, cultura,
tudo, né? E aí, você está trazendo para uma área que é a parte de empreendedorismo, né, Carlão? Que é a galera que está empreendendo ali, que quer se desenvolver. Sim. Você é multiempresário. Você tem aqui 3 empresas? 4? 5 agora. 5 empresas. Você tem a Delarré. Eu tô com o Delarré. Que é o buffet. Que é o buffet. Tô com a Ticomia Formaturas, que é a empresa de formatura e organização. A Gradu, que é uma empresa de foto e vídeo, né? Que trabalha com foto e vídeo. Eu tenho o KDR, que é a parte de mágicas e palestras. E tem agora a Legasus, que é a imersão, né? Que eu separei. Palestras offline é uma coisa e a imersão e o online é outra. Então, vou ser 5. 2 mais digital, 3 físicas. Mas existe uma congruência entre elas, né? Eventos, né? Porque às vezes a pessoa pode estar olhando e falar assim, esse cara faz um monte de coisa, ao mesmo tempo não faz nada. E não é sobre isso, né? É sobre você achar congruência dentro dos segmentos que você abre. Você podia falar um pouco sobre isso? Porque às vezes a pessoa ela tem só um business lá e ela fala assim, mas eu preciso pegar outros cestos de ovos, e às vezes a pessoa ela pode pegar aquele business dela e abrir ele, achar outras pernas, e tem gente que vai para uma área totalmente diferente que não faz sentido nenhum. Aqui ela vai se ferrar, na minha opinião. É o que eu penso também. É core business, né? Uhum. Então, por exemplo, qual que é o meu core business? É eventos. Então, eu cheguei a abrir um restaurante, mas o restaurante é meio que ligado a um buffet. Né? Ambos produzem comida em estruturas diferentes, mas eles são ligados. Eu não abri uma empresa de manicure. É diferente a gestão. É diferente o esforço, né? Então, eu já cheguei a ter um bar, cheguei a ter uma lanchonete que fazia um cachorro quente. Então, resumidamente a sua pergunta, assim, a pessoa ela tem que entender o que ela faz bem feito, e manter o core business dela. Hoje, uma empresa minha compra de outra empresa minha, para você ter ideia, né? Isso acontece muito lá. Né? Tem uma empresa de fotografia que compra, né, trabalha para a Ticomia, que é a empresa de eventos. Eu tenho um buffet que trabalha para todo mundo e também trabalha para minha outra empresa. Então as coisas são conectadas, né? E está debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Eu não tenho uma construtora, né? A construtora é outro. Mas você não poderia ter? Poderia. Iria bem? Acredito que não. Né? Quando você pega aquele livro A Única Coisa, ele fala que quando você foca em 2 coisas, você faz 2. Quando você foca em 5, você faz 3. Quando você foca em 10, você não faz nenhuma. Então, se você abrir muito o leque, talvez você não vai fazer nada, né? Você tem quantos anos hoje, Carlos? Vocês podem abrir isso aqui? Posso, você tem que fazer conta. Depois dos 40 eu parei de fazer conta. Tenho 43, vou fazer 44. E de experiência profissional? Você começou a empreender? Com 17. Com 17? Minha primeira empresinha foi com 17. Então, não tinha CNPJ, tá? A gente tá falando de 30 anos empreendendo. Não tinha CNPJ não, mas eu abri o CNPJ com 18. Quando eu fiz 18, eu abri, que era animação de festa infantil. Olha lá, já tava lá no sangue já. Eventos. E de onde que veio essa chama pra empreender? Porque se tem um cara, eu olho pra você assim, tem algumas pessoas, e não tô puxando o saco de ninguém, que quem vem aqui no Neital, que sabe, me conhece, mas tem umas pessoas que eu passo a admirar com o tempo de convivência. E principalmente quando ela tem uma skill que eu admiro, que é ser imparável. E tem algumas pessoas que têm uma skill assim, né? A pessoa não para, ela tá sempre procurando ali criar algo novo, se desenvolver, criar uma mudança no mundo. E você é uma dessas pessoas. Tive a oportunidade de te conhecer um pouquinho mais a fundo lá no Vendeu, a gente se conheceu em outros momentos depois, participamos da palestra junto. E aí a gente veio aqui, conversou com o Alcemir, eu tenho te acompanhado e falo assim, cara, esse cara é imparável. O que move? Cara, que pergunta top. Nunca ninguém falou isso pra mim, que pergunta legal. Cara, eu não sei te falar. Eu acho que assim, é a vontade de vencer. Por exemplo, eu já tenho a minha meta do que eu quero faturar. No digital, quando eu entrei no digital a primeira vez, a gente faz uma ficha de aplicação. E eu escrevi para o meu mentor atual, falei assim, olha, e tem uma pergunta, quanto você está ganhando com o digital? Eu escrevi R$0. E eu escrevi embaixo, a vida recompensa quem tem coragem. Então assim, tem gente que não tem coragem, né? E quando eu comecei a fazer o digital, vou tentar responder a sua pergunta contando esse pequeno história. Eu ia falar uma palestra sobre comunicação, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sei fazer, e palestras, e fiquei muito tempo em TV em rede nacional. Falei, vou pegar essas técnicas e vou ensinar isso. Só que isso é legal, mas você sabe quando você fala assim, cara, mas não é isso que eu quero? Não tava assim. E o dia que eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar empresários a ser melhor pessoa, melhor pai, melhor marido, melhor gestor, sabe? Isso eu gosto. Então eu acho que o que torna você imparável é o seu propósito. Sabe? Quando você fala, isso faz sentido pra mim. E aí o dinheiro, cara, ele passa a ser secundário. De verdade. O dinheiro é secundário. Porque você já não tem tanto essa situação. Então, quando eu pus na minha cabeça que eu vou ajudar pessoas a ser melhor profissional, melhorar sua vida pessoal, melhorar sua vida espiritual,
Cara, isso mudou a chave de como eu vejo esse novo negócio agora, por exemplo. Entendi. Porque eu vejo assim, as pessoas que já alcançaram assim, mérito financeiro, estabilidade de empresa. Eu tinha uma crença antes que quando eu começasse a empreender, eu usava assim, ó, quando eu começar a empreender, ganhar dinheiro, eu paro de trabalhar. Acho que todo mundo que não tem dinheiro pensa nisso. Né? E eu não tinha dinheiro e todo mundo, pelo menos no meu convívio, pensava sobre isso. Só que daí quando eu comecei a empreender, comecei a me relacionar com pessoas que empreendem, pessoas que têm essa visão parecida com a sua, eu vejo que o negócio é diferente. Que quando você chega num patamar, não é mais sobre o dinheiro, igual você falou, tem um negócio ali diferente, ali, esse tal de propósito que vira um bichinho ali, fica cutucando a pessoa. Porque tu tem 5 empresas, tu fatura bem, dinheiro não que dinheiro não seja importante, mas... Não, faz falta às vezes. Às vezes tem meses ali que chegou, tá no limite, porque às vezes a pessoa fala assim, né, tava vendo o Geraldo Rufino falar esses dias, falou, pô, você tem a maior empresa da América Latina de reciclagem. Falou, cara, passa dificuldade igual todo mundo. Então, às vezes tem meses que não vende, não bate meta, não fatura. No passado, 2 empresas minhas não bateram a meta que eu tinha estipulado. Mas, e faz parte, e a gente vai correr atrás sempre, né? Agora, os valores mudam, porque... Eu achei bacana isso que você falou, porque eu pensei assim também já, sabe? Vou ter o dinheiro. Até que eu descobri a fórmula que a gente tem que fazer. Você tem que pensar, quanto você quer ganhar por mês? Você multiplica por 25, quando você tiver esse dinheiro, você tá tranquilo. Essa é a conta, tá? É a matemática do negócio. Só que, o que acontece? Às vezes você fala assim, você não vai conseguir parar de trabalhar. Você não vai conseguir parar de fazer o que você gosta, sabe? Senão você morre, de verdade. Meu pai morreu com 58 anos, meu pai aposentou com 46. E aí você vê que ele, sabe, parou. Estagnou. Então eu acredito que quando uma vez eu tava com o Ratinho gravando no SBT, e eu tive a oportunidade de sentar com ele depois, a gente bateu um papo, e ele falou assim pra mim, olha, o dia que eu parei de correr atrás do dinheiro, o dinheiro começou a correr atrás de mim. E fez muito sentido essa frase, porque às vezes a gente fica tão focado em só ganhar o dinheiro que a gente tá perdendo muitas coisas, sabe? E dentro da minha mentoria lá, eu criei algo que chama o Mundo de 90 Dias. Então eu vivo 90 dias só. Aí acaba 90 dias, eu inicio um novo 90 dias. E a cada 90 dias eu tenho que sair para viajar com a minha família. A cada 90 dias eu tenho 3 sessões que eu faço com a minha esposa, que ou nós vamos ter um dia para nós almoçarmos, ou um dia para a gente jantar, ou eu compro um presente para ela. Dentro desses 90 dias, como se fossem os últimos 90 dias da minha vida. É o Mundo de 90 Dias. Nós vamos agora, tá terminando agora, tô até bem cansado, trabalhando bastante. Vamos ficar 10 dias em João Pessoa. Que daí fechou esse ciclo de Fechou o evento de 90 dias. Vai abrir um novo ciclo agora. E aí eu realinho, porque o meu planejamento da minha vida tá assim, ó, 10 anos, 5 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, 90 dias e 1 dia. Então, por exemplo, esse novo ciclo que se inicia de 90 dias, eu percebi que para eu alinhar a minha empresa para que ela esteja onde ela vai estar em 10 anos, e 5 anos, 3 anos, 1 ano, 6 meses, eu preciso alinhar a cultura da minha empresa. Hoje à tarde eu tenho uma palestra com os meus funcionários para falar sobre cultura. Entende? Então, assim, se eu não adequar isso agora, eu não vou chegar onde eu preciso estar. Então, você só viaja de um lugar ao outro, em uma estrada, fazendo uma curva por vez. Você não pode passar nenhuma curva direto. E se você não fazer essa curva aqui, você não vai chegar lá. Perfeito. Ó, o tio da analogia, né? Não, tô aqui. Aí você falou do Felipe, fica livrando do Felipe agora, tá contando a historinha lá. É, o palestrinha. Mas é importante essa analogia, né? Fica mais fácil para as pessoas poderem entender. Porque quando você fala assim, ó, comecei a empreender com 17, eu tô olhando aqui tua trajetória. Você, por exemplo, é mágico, que a gente não mencionou aqui ainda, é mentalista. E talvez você que está assistindo, dependendo da tua idade, já viu o Carlão no SBT. No SBT muitos anos, fiquei 5 anos e meio no SBT. 5 anos e meio no SBT. Eu vi um post seu uma vez, falei assim, olha, carinha de novinha aqui, bicho. Primeira vez que fiz na televisão em rede nacional, eu fui em 2006, em rede nacional. Eu tinha 22 anos, fui no Faustão, ganhei o Se Vira nos 30, em rede nacional, né? Já em redes locais, mas nacional foi em 2006. Nossa, que loucura, cara. Hoje ninguém nem assiste TV, né? Fala Faustão, metade de quem tá vendo talvez nem lembra. Tipo, tem que procurar no ChatGPT pra ver quem que é Faustão. Quem é Faustão? Campeão brasileiro de mágica. Foi no Domingão do Faustão, domingo legal com o Gugu, né? Quando eu fui era o... Está sendo ainda, né? O Celso Portiolli. Eu fui num quadro chamado Mestres do Ilusionismo, que o Celso Portiolli tinha lá. Eu fui acho que 2 ou 3 vezes, não me recordo. E era esse quadro, que era um quadro... Era um quadro que eles davam 15 minutos pra gente ficar no ar. Quando eu fiquei menos, fiquei acho que 58, quase 1 hora. Porque dava o de Ibope, a TV ao vivo, né? O Domingo Legal ao vivo.
Então, fiquei lá bastante tempo. Foi muito legal, uma experiência muito legal. Domingo Legal é um dos programas mais difíceis de fazer, porque a plateia, como ele tem aqueles quadros de passo repassa, aquela coisa toda, a plateia fica muito longe, né? Então entre você tem as câmeras e aí geralmente a plateia fica logo atrás, ali ainda tem um espação depois da plateia, sabe, os convidados. Então é uma coisa bem estranha assim, sabe? Você faz você para 3 câmeras e dos assistentes de palco. E fica meio frio, né? Fica meio frio, estranho o lugar. Pra você que entrou agora, você tá aqui no Ney Talk, nós estamos com o Kairos Delarry, que é multiempresário, mentalista, mágico e tem a mentoria e a imersão Legasus. Que ele tá falando um pouquinho mais pra nós de aqui. Legado. Então, se você empreende, tem o sonho de empreender ou tá passando por uma transformação na sua empresa, no seu negócio, continua aqui com a gente, que tenho certeza que vai gerar bastante insight aqui pra você. Você sabe, Ney, quando esse nome Legasus, que vem de legado, olha isso. Eu tava sentado tomando um café na minha casa, e eu gosto muito da minha casa, sabe? É uma casa dos sonhos, assim. Nós compramos, a minha esposa escolheu, ela falou, é ali, e eu tive que me virar pra comprar. E aí eu sentado assim, tomando, eu fiquei pensando, pô, que eu gosto tanto daqui, é tão gostoso. E aí me veio assim, poxa, daqui 100 anos, quem vai estar sentado aqui, nesse lugar que eu tô, tomando café? Quem vai estar nesse lugar aqui? Então me veio que aquilo ali que eu tinha conquistado não significa nada se não deixar um legado. Talvez a pessoa não vai nem lembrar, né? Que eu fui a primeira pessoa que morou nesse lugar. Mas não faz diferença. E engraçado que nessa mesma semana, eu fui convidado para ir para a cidade de Japurá, onde eles inauguraram uma escola com o nome do meu pai. Meu pai foi o primeiro professor da escola. E aí eu falei, poxa, olha a diferença de ser o primeiro professor de uma escola e deixar algo para alguém e você ser o primeiro proprietário de um imóvel bacana que não vai deixar nada para ninguém. Então você só consegue marcar a sua história mesmo se você abençoar pessoas. Né? Eu vi uma reportagem essa semana em São Paulo de um ex-banqueiro, tinha uma mansão linda, cara, maravilhosa. Aí tava o helicóptero sobrevoando por cima assim, a mansão abandonada, destruída, invadiram. E você falou de casa, legado, eu pensei isso, né? Porque às vezes você constrói algo externo, você ostenta, mas depois vira tudo ruína se você não impactou a vida de ninguém. É bem isso. Né? Eu percebo muito assim que nessa área de desenvolvimento pessoal, ainda mais que você está entrando, que a gente está falando aqui, como essa questão de legado fica forte, né? E não é sobre mais o que você constrói material, mas sobre o que você faz, sobre o impacto que você tem na vida das pessoas. Tem uma história que eu li num livro agora, esse livro eu terminei no final do ano passado. Peço perdão, não vou conseguir lembrar o nome das pessoas, porque são americanos. Mas ele conta a história de um banqueiro, multibilionário, ricaço assim mesmo. E esse banqueiro faliu, cara. Ele quebrou, morreu na sarjeta. E, no mesmo período, ele conta a história de um jardineiro que morreu com bilhões de dólares. E ele deixou para uma faculdade e ele vivia na mesma casinha, no mesmo lugar. E esse cara fez a diferença no mundo, né? Então, não é o quanto, é o como você utiliza o seu dinheiro que vai fazer a diferença na vida das pessoas, né? Isso que eu acho que é a diferença. E o seu dinheiro nada mais é do que o seu tempo. O dinheiro é o tempo externizado em matéria. E para quem não tem dinheiro, como é que faz para tocar a vida de alguém? Então, na verdade, o dinheiro é seu tempo. Se você doa seu tempo para uma pessoa, você pode tocar a vida dela. Perfeito. Né? Então, o dinheiro ele só materializa o seu tempo ali. Quanto mais tempo, tudo que você coloca seu tempo e atenção cresce. Tudo. Né? Tudo. Eu, por muitos anos, fiquei na casa do oleiro pregando ali. Ninguém sabe disso e não estou contando isso para me vangloriar, mas assim, era meu tempo. As pessoas queriam meu tempo, não queriam meu dinheiro. E ele precisa, tá? Precisa de muita ajuda. Então, amigos meus que iam lá choravam, deixavam dinheiro, mas iam embora. Mas os caras queriam conversar, queriam tomar um tererê. Né? Eu tava no final de semana, fui levar meus filhos pra Curitiba. E aí eu tô com a minha enteada. E aí nós estávamos andando na rua, né? A gente terminou de comer. Chegou um senhorzinho que mora na andarilho de rua, né? Era final de noite, já tava eu, a Patrícia, ela. E ele chegou e falou assim, ó, eu posso pegar esse resto aqui que sobrou na comida de vocês? Então eu tirei um pouco de calabresa, um pouco de batata. Perguntei o nome dele, né? Falei assim, cara, eu não vejo problemas, o pessoal do restaurante aqui, pra mim tá tudo bem também. E ele super agradeceu ali, conversamos e saímos. Aí depois a minha enteada ficou incomodada com aquilo, né? Chegou pra mãe dela e falou assim, mas por que... Eles chamam de tio Ney. Por que o tio Ney não comprou nada pro cara? Por que ele deixou o cara pegar o resto? Ela ficou pistola assim, né? Aí a mãe dela bugou, tipo...
de onde que ia vir a pergunta, a menina de 10 anos, né? Aí eu peguei e falei pra ela o seguinte, olha, eu entreguei o que ele pediu. Claro. Né? Ele me pediu aquilo, eu entreguei aquilo. Ah, mas se você poderia ter feito algo a mais pra ele. Eu falei assim, não, ele não pediu algo a mais. Eu não sou melhor do que ele pra achar que aquilo, meu a mais é o que ele precisa. Sim. Mas, aí eu perguntei pra ela, qual que era o nome dele mesmo? Porque estava do lado. Qual que era o nome dele? Aí ela parou, olhou, falou assim, ó, tá vendo? Você representa 90% das pessoas. O que eu vou te ensinar aqui pode mudar. Mais importante do que eu dei pra ele, eu comprei pra ele, foi tratar ele como um ser humano. Porque a partir do momento que ele tá na rua, ele perde o nome, perde a identidade, ele vira andarilho. A partir do momento que eu perguntei o nome dele, aquela pessoa se sentiu vista de volta. Claro. Você tá mais preocupada em dar algo pra ele do que realmente saber quem que é a pessoa que tá precisando daquilo que você quer. E isso me remeteu a tempo agora que você falou, porque eu poderia simplesmente ter falado pro garçom, ó, faz algo pra ele cair fora. Mas não, eu parei ali, perguntei o nome dele, ele, lógico que ele não estava com cheiro agradável, mas aqueles 3, 4, 5 minutos pra ele, talvez, possa ter significado alguma coisa, né, Carlos? Escutar é automático, ouvir é um dom. Em 2016 eu fui para Chicago, visitei uma igreja chamada Willow Creek. E nessa igreja eles têm uma situação muito bacana, uma igreja muito grande num campus, e eles fazem o seguinte, eles pegam moradores de rua e levam para essa igreja e lá tem um mercado. E eles dão um dinheiro, que é um dinheiro falso como de banco imobiliário, e falam para eles comprarem, fazerem compras. E eles vão fazer compras nesse mercado. E aí quando você vai fazer compras, tem um leite, tem vários tipos de leite. E eles educam essa pessoa, olha, esse leite é legal, esse leite aqui, por que você está comprando isso aqui se você precisa disso? Né? Então eles fazem uma reeducação na pessoa nisso. Mas mais do que isso, eles devolvem a dignidade para as pessoas, sabe? Eu acho que nesse tempo corrido hoje, um dos maiores ativos que você tem é o seu tempo mesmo. Quando você pode dedicar não só a pessoas que você não conhece, mas a sua família também. Eu tenho para mim, muitas pessoas são dentro de casa, sabe, um leão e fora de casa um gatinho. Então, tratar bem as pessoas que estão com você, sabe? Isso é muito importante. E pra quem tá no mundo... Eu acho que você que trabalha com... Né, nós tivemos contato profissional, é muito legal quando você entende que você elogiar a sua filha, elogiar o seu filho, você elogiar a sua esposa, você tratá-los com dignidade, pode fazer muita diferença na vida futura deles, né? Pode fazer muita diferença na forma como eles vão ser adultos diferentes, né? E tem muitos empresários hoje, você que dá treinamento, acompanha outras mentorias, que para fora da casa, dentro da empresa, o cara é um avião, e aí de repente ele tem tudo ali externamente para ser bem sucedido, mas o cara talvez ele tá um pouco com a baixa estima, sem tanta energia, porque dentro da casa ele não coloca a mesma energia que ele coloca nos negócios. Chega essa galera, por exemplo, nas mentorias também? A verdade é que tem gente que fala que esse equilíbrio não existe, sabe? Não tem como equilibrar. Eu concordo e eu discordo disso. Eu acho que é muito difícil você manter os três no mesmo nível. Tá? Você dar o mesmo nível de empenho dentro da sua casa para você como pessoa e para sua empresa. O dia não tem 60 horas. Mas você tem que saber como equilibrar esses pratos para pôr energia e não deixar nenhum cair. Então, na minha casa, a minha família sabe quando eu não posso dar atenção para eles naquele momento, porque naquele momento eu estou muito focado em outra coisa. E eles sabem que eu não vou ficar focado naquilo pro resto da minha vida, que vai ter um momento que eu vou falar, olha, agora a minha empresa sabe que eu não posso dar atenção para ela neste momento, porque eu preciso dar atenção para minha família. O problema é que às vezes a pessoa, o empresário, ele gosta de ganhar dinheiro e ele fica nessa situação, né? A gente não tem isso, a gente tem uma escola, modo que se ensina no Brasil, não tem uma escola de empresários, apesar de ter algumas escolas particulares que ensinam. Mas o empresário ele tem que entender que ele tem que saber aonde ele vai dar o foco dele. E às vezes ele dá o foco só de um lado e esquece de outro, e acontece isso que você falou, né? Acontece o cara chegar e não pôr a mesma energia, o mesmo empenho dentro de casa que ele dá pra fora, né? E a cobrança também é diferente. Eu tenho um primo que eu admiro muito, e uma das coisas que eu mais admiro nele, que eu falo que ele tem a chave de desligar sexta-feira, 6 horas da tarde, ele desliga e só liga na segunda, 8 horas da manhã. Então, pô, ele tá com uma dívida de 50 mil pra pagar, mas chegou sexta-feira, 6 horas, o banco fechou, ele desliga. Não tem o que fazer. Vou curtir e tal. Segunda-feira eu ligo e vou me preocupar com isso.
Eu falo, cara, eu era muito novo, eu caminhava com ele, eu falava, cara, eu não consigo entender como é que você fica assim. Ele falou, cara, eu vou fazer o quê? Né, o banco fechou, eu não tenho o que fazer. Né, eu vou curtir minha família e tal. E eu falava, cara, esse cara tá certo. Sabe, vou fazer o quê? Eu vou ficar os fins de semana inteira sofrendo, né? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Tem um livro, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu acho que tá nesse livro que eu vou falar. Se não tá, peço perdão. Não, tá no outro livro dele. Bom, enfim, que fala o seguinte, que 90% dos nossos problemas não vão acontecer do jeito que a gente acha que vai acontecer. Então a gente tem que respirar um pouco, sabe? E calma, né? Eu queria aproveitar aqui, queria fazer uma pergunta que é uma dúvida mesmo, né? Genuína. Eu vejo que hoje eu tenho um pouco mais de clareza, não tenho tanta clareza como eu gostaria, sabe? Eu tô tentando estudar isso. Que muito do que a gente passa na nossa infância modela e resulta no que nós somos como adulto, né? Por a gente não ter... Eu vejo muitos filhos de empreendedor virando empreendedor porque o pai é empreendedor, filho de pessoa que é CLT virando CLT porque o pai é CLT. Mas, dentro desse modelo, existe alguma interferência no nosso modelo de criação para a gente ser um bom empreendedor? Você acha que existe? O modelo de criação, ele pode interferir isso, criar crenças para que a pessoa ela não possa ser um bom empreendedor? Para que ela não possa ser isso. E para que ela também possa ser. E para que ela possa ser, obviamente. Eu acredito que sim, Carlos. O ser humano, ele é um ser humano extremamente adaptável, né? Que a gente tem aquela teoria da plasticidade neural que a gente sempre está reaprendendo. E o ser humano, ele não é um ser único, né? Tipo, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É lógico que a ambiência, ela tem um impacto extremamente importante na nossa vida, mas a ambiência, ela não é determinante. Isso não quer dizer que se eu nasci numa casa de pais que são CLTs, eu vou ser CLTs. Mas a ambiência ao qual eu vou me relacionar, talvez eu possa ter amigos que os pais empreendem, às vezes eu posso ter uma professora que de repente me fala alguma coisa e desperta uma chavinha e eu vou buscar aquilo ali para minha vida. Mas o ambiente, a pergunta seria mais voltada assim, ó, o cara que tem um pensamento de escassez, o cara ele tem um pensamento de escassez, ele tem ali, ele não tem a permissão para prosperar, eu acho que talvez seja essa, porque eu tô com algumas pessoas que eu tô mentorando e eu cheguei para um e falei assim, cara, eu acho que você precisa ter essa permissão para prosperar. Ah, mas eu vou trocar de carro, e aí faz um monte de conta e tal. Eu falei, tá, mas você precisa trocar de carro? Não, preciso. E você tá indo para um carro muito mais caro? Não é muito mais caro. Tal. Mas eu não sei porque não tem dinheiro guardado, sabe aquela coisa toda? A pessoa não se permite ser próspera. Então, a minha pergunta para você é assim, existe isso, esse bloqueio de escassez mesmo, que a pessoa ela não se permite em ser próspera? Ela não se condiciona pelo ambiente que ela veio. Ela veio num ambiente onde ela não tinha prosperidade. A história é dessa pessoa, né? Eu não vou falar nomes, claro. Obviamente. Mas assim, poxa, meu pai morava na casa com o avô, né? O avô dela, no caso o pai do pai. E aí o avô comprava só o que precisava, não poderia ter nada a mais, sabe? Coisa nesse sentido. Tá. E aí eu vejo ela tá refletindo assim, nossa, eu não posso ter, sabe? Eu não posso comprar, sei lá, não posso comprar uma TV melhor porque essa aqui funciona. Eu vou trazer uma linha de raciocínio que eu vejo muito no consultório e eu também explico isso para os meus clientes lá. Quando a gente fala de escassez, a gente está falando mais de um termo social que alguém um dia saiu com esse termo sobre aquelas pessoas que não podem ter mais dinheiro ou se sentem culpadas por ter dinheiro. O que eu observo dentro da terapia e dentro da abordagem que eu trabalho, existe-se uma lealdade. Então, se eu venho de uma família, por exemplo, onde a minha mãe ela tinha que se sacrificar, olha a palavra, ela tinha que se sacrificar para que eu ou meus irmãos pudessem ter o que comer, eu tenho um sistema nervoso que está sendo adaptado e está aprendendo com o ambiente. Logo, o ato de sacrifício passa a ser uma linguagem de amor. Fato, justo. Justo? Se eu cresço dentro de um ambiente com muita harmonia, com muito amor, com muito carinho, vendo mamãe e papai se sacrificar por mim, logo eu, como bom filho, o que eu vou querer fazer na vida adulta? Me sacrificar pelos meus filhos. Me retribuir pelos meus pais, não pelos meus filhos. Porque é como se eu tivesse um peso obrigatório de devolver para eles aquilo que eles fizeram por mim. Não é uma energia que vai para os meus filhos, é uma energia que fica para trás. Então eu me sinto culpado muitas vezes de ter dinheiro ou me sinto culpado muitas vezes de poder ter um carro novo e a minha família não teve. É bizarro, porque eu cheguei e falei assim, olha, cara, por exemplo, eu desde criança, aí é a questão de meninos, né? Eu sempre gostei muito de carro, tem meninos que gostam de carro, eu sempre gostei muito de carro. Meu pai
na época, ele tinha uma caminhoneta dessas F1000, porque era a época, né? Essas caminhonetonas... F1000, D20, D40. Meu pai gostava dessas coisas, ela Braba. estourava e eu também. E aí, né, eu lembro que saiu outras caminhonetas e tal, e eu devia ter uns 13 anos, 14. Uhum. Eu falei, cara, um dia eu vou comprar uma Dodge Ram pra mim. Eu quero uma Dodge Ram, eu vou comprar uma Dodge Ram. E, cara, eu trabalhei, e assim, sabe aquela coisa que, não, mas ainda você tem que fazer outra coisa antes de ter essa Dodge Ram e tal. E aí, olha que louco isso aqui. Um dia eu levantei, falei, cara, eu vou comprar a Dodge Ram hoje. Eu tenho dinheiro, por que que eu não vou comprar? Uhum. Mas eu tinha aquele negócio na cabeça, pô, meu pai nunca teve essa caminhonete do ano, sabe? Meu pai nunca teve isso. Meu pai tinha, mas era mais velho. Meu pai faleceu e nunca andou na caminhonete, acho que tinha ar-condicionado, sei lá. Tô falando, né? Não me lembro. Mas assim, eu me lembro claramente de uma caminhonete que ele teve que era uma F1000 dupla, que pra entrar a gente não tinha 4 portas. Né? Era difícil. Enfim. E aí eu fui e comprei essa Dodge Ram, cara. E aí eu chorei, né? Eu comprei, fui buscar ela em São Paulo. E aí eu vim com ela na estrada e eu vi que eu tinha muito vontade de ter essa caminhonete. Sabe, eu falava assim que, poxa, quando eu comprar essa caminhonete aqui vai estar, muito calor, eu vou estar andando de blusa dentro do ar-condicionado do frio. Assim. E aí eu lembro até hoje, eu cheguei lá em casa e eu falei, cara, essa caminhonete não pode tomar o amor que eu tenho pela minha família, não pode ser mais importante que minha família. E eu pus as duas mãos no capô da caminhonete assim e falei, olha, eu sempre quis ter, né, eu conversando com a caminhonete, parece um louco, né? Eu falei, sempre quis ter você e tal, só que é o seguinte, você não toma meu coração da minha família. Aí eu virei pra minha esposa e falei, olha, vou deixar com você uma semana, a primeira semana da caminhonete em casa é sua. Só que eu achei que ela não ia aceitar. Ela falou, o quê? Ela montou dentro, ralou as rodas, fez tudo, né? E eu fiquei uma semana andando no carro dela, ela uma semana andando com a minha caminhonete. Então a primeira semana foi honrada pela minha esposa. Eu tô falando assim por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma mentalidade de escassez, ela fala assim, eu não posso. Meu pai, né, que você falou, meu pai não teve, ou ele batalhou pra ter e nunca conseguia, ou chegava perto. Né? E isso às vezes acaba replicando de uma maneira ruim, né? Cara, isso replica, ainda mais porque a gente, principalmente no Brasil, não posso falar de outros lugares, né? Nós temos um vocabulário de emoções muito baixo. Você não vai ver esse empresário falando assim, por exemplo, cara, eu me sinto culpado por ter dinheiro. Eu me sinto culpado porque a minha família não pôde ter, agora eu tenho. Eu me sinto culpado porque eu me sinto culpado. Então, se a gente pudesse ter um repertório maior de emoções e entender como a gente funciona, a gente substituiria a palavra escassez em muitas situações por culpa, por angústia, não de escassez. Mas sabe que a questão do dinheiro? Eu vou te falar uma coisa que virou o jogo da minha vida. Quando você percebe que o dinheiro e cobrar pelo seu serviço é justo, genuíno, e o dinheiro, ele entra para você poder abençoar as pessoas. Então, você quer ajudar as pessoas? Cobre bem, ganhe dinheiro e ajude. Não faça pro bono. Então, às vezes a pessoa chega, eu queria fazer um casamento, você tem um buffet e tal. Aí, pô, eu faço o que dá e tal, mas assim, cobre bem, ganhe dinheiro e ajude pessoas. Simples assim. Então, você quer ajudar, use o dinheiro para ajudar as pessoas, sabe? E eu falo que a gente nunca tá pronto. A gente faz muita coisa que às vezes prega uma coisa e está fazendo, né, Casa de Ferreira, espeto de pau. Sim. Dentro das minhas empresas aconteceu isso já. De eu estar pregando cultura, por exemplo, e vivendo uma cultura inversa que eu tenho na minha empresa. Então, essa questão que você trouxe de culpa, de trocar isso, faz todo sentido. Todo sentido. Né? Que escassez é uma palavra mais na moda, né? Vamos dizer assim, mais né? generalista, né? Mais na moda, crença limitante. Agora a questão da crença, permissão para ter dinheiro. Se você levanta de manhã e a gente fala sobre crença, cara, eu acredito que eu posso ter dinheiro. Uma coisa é eu acreditar cognitivamente. Outra coisa é que o meu corpo está adaptado. Então, mas eu falo da permissão porque é o seguinte, tem gente que não se permite. Ela não arrisca ou ela não dá um passo de fé. Ela não tem, porque ela tem essa e você falou uma coisa muito, muito legal, que não está relacionado com o futuro, mas com o passado dela. E o passado dela está bloqueando. Então o passado dela não permite que ela dê esse passo. Quando eu vou dar algum treinamento, tem um slide que eu coloco assim, ó, o alicerce infantil é um piso que o adulto pisa a vida inteira. O alicerce infantil é um piso que o adulto pisa a vida inteira. Então eu posso fazer a mentoria que for, me desenvolver o que for, mas se eu não olhar para dentro e entender como eu funciono e como a minha ancestralidade funciona, talvez eu não consiga chegar onde eu quero. Posso estar falando uma asneira aqui agora, mas uma vez eu ouvi uma analogia falando sobre, cara, vai comer a maçã, veja de qual pé ela caiu. Porque o pé que ela caiu tem muito a dizer sobre a maçã que você está comendo. Às vezes você está vendo a maçã ali tudo bonitinha por fora, só que o pé que ela caiu é um pé todo ferrado.
Então você vai precisar tratar aquela maçã diferente ou tratar as sementes dela diferente para que quando ela germinar, ela germine um novo ciclo. Faz sentido. Senão você vai sempre continuar perpetuando da onde você veio. Mas olha isso. Como é que vai tratar isso? A gente está entrando numa terceira era agora. A gente teve a era agrícola, a era industrial e agora a era digital. Isso é fato, né? Eu, né, pertenci à era industrial e estou entrando na era digital. A gente tem uma geraçãozinha do limbo aí. Meus filhos já são da era digital. O modo que se vive hoje, nessa troca de era, é muito diferente. Por isso que está tão problemático as coisas, está tão nevrálgico. Sim. Né? Uma era demora milhares de anos para se transformar. A era agrícola se transformou, a era industrial ficou muito tempo, e a era digital está vindo com muita força. E quem não se adaptar está fora, a gente entende. Sim. Mas como que os pais da era industrial vão deixar seus ensinamentos para os filhos da era digital? Porque o jeito de viver é diferente, cara. O jeito de viver é diferente. Total. Aí, por isso que existem pessoas igual a você que vêm no mundo com uma missão. Porque você trabalhar na educação, desenvolver uma pessoa, se não for uma missão, meu irmão. Você sabe que, olha que louco isso que você falou agora. Quando fala pra mim qual é o propósito, eu falei, cara, o propósito da minha geração é conectar essa minha geração à geração futura. Esse é o meu propósito. Porque a minha geração não pode pertencer à geração do limbo, sabe? O que eu faço, o que me trouxe até aqui não me leva pra frente, mas se eu não deixar claro para as pessoas da minha geração que eles têm que se conectar com essa geração futura dessa era digital que está entrando agora, e está entrando mesmo, né? Meu filho agora vai fazer faculdade, ele quis um curso, sentou comigo, a gente conversou, ele desistiu, aí foi fazer para outro curso, passou, e aí veio falar comigo, falei, e aí? Aí ele falou, pai, não é. Eu falei, então para, então reestrutura, então realinha. Então, eu acho que isso, cara, a gente veio pra cá para fazer a galera daqui, da era industrial, entender que os pensamentos e valores ainda são fortes, mas que eles têm que se adaptar pra cá, né? Essa era digital hoje. E essa galera do digital também se conhecer como ser humano também, né? Se você for olhar, apesar de a gente ter bastante pessoas que trabalham com educação, inteligência emocional, ao mesmo tempo é pouco, cara. É muito pouco. Então, se tiver pessoas igual você que tem essa chama de, cara, eu vou desenvolver alguém, porque dá muito trabalho, Carlos. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho ser mentor. É gostoso? É maravilhoso. Mas dá trabalho, porque você está trabalhando com um ser humano. E você só consegue persistir se realmente a intenção de desenvolver o outro for genuína. Porque o dinheiro, meu irmão, o dinheiro ele tem uma curva. Você vai até um ponto só, depois não tem dinheiro que paga a tua paz. E trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, muitas vezes mexe com a tua paz. Claro. Então, se você fazer só pelo dinheiro, igual você falou, e não dá para fazer, tem que ser pelo propósito, tem que ter pela missão, você consegue mudar isso. Então, um estudo, se não me engano, foi da Turquia. Semana retrasada, eu estava lendo, depois eu posso te passar, que é um tema legal. Que essa geração que veio agora, ela está perdendo uma habilidade de 5 milhões de anos, que é a arte de se comunicar. Essa geração não consegue fazer isso daqui. Porque ela está tão conectada em sintetizar as coisas, que as frases que a gente consegue fazer com maior clareza, elas se transformam em pequenas palavras. Elas perderam a habilidade. Ganharam a habilidade de sintetização, entretanto, a habilidade social de comunicação acabou. O CBTD, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, ele faz pesquisas, aí eu estou falando do offline, quais são os temas que gostaria que os palestrantes ministrassem. Primeiro tema, comunicação. Olha só. Comunicação. Eu estou ajudando um mentorado meu de São Paulo agora a desenvolver uma palestra, e ele é um menino muito bom, um vendedor nato. Eu arrisco a dizer, dos que eu conheço, o melhor vendedor. Tá? Hoje ele está vendendo aí. Ano passado ele vendeu 40 milhões, cara. Caramba. Bom pra caramba de venda. E aí ele queria palestrar e tal. Eu falei, vamos conversar. O que você quer palestrar? Eu quero passar em vendas. Eu falei, olha, eu sei que você vende, mas eu acho que não é vendas que você tem que ensinar. Você tem que ensinar como se comunicar. Porque hoje você vende pra geração Z. É uma dificuldade genuína. Como é que você faz para vender para a geração Z? Não tenho ideia. Eu falei, calma. Para isso que eu tô aqui, vou te ajudar. Aí sentei com ele e comecei a desenhar a palestra dele. No final ele falou para mim assim, nem eu sabia que eu sabia isso. Eu falei, não, você sabia, eu só tô te dando uma direção aqui. Aí eu falei, essa palestra vende. Né? Como se comunicar com a geração Z. Como gostar de gente apesar de pessoas. Né? Então você precisa ter essa... E menino que não anda não vende picolé, né? Passa pelos desafios, né? Ou o crocodilo que dorme vira bolsa, né, cara? E falando dentro disso, de desafios, você teve algum desafio assim na tua vida que você passou e falou assim, cara, aqui foi pedrada?
Pandemia. Aqui foi difícil. Pandemia. Pandemia, pô, eu trabalho com eventos. Eventos fechou tudo. E aí? Você tá ali, eu tinha uma festa pra 1.800 pessoas fazer no sábado, quarta-feira fechou. Aí eu tinha carne pra 1.800 pessoas comer na minha câmara fria. Eu falei, eu tenho comida pro resto da vida. Se nada voltar, 5 de meses. fome eu não passo. Eu comi, em 5 meses, eu e minha família comemos comida pra 1.800 pessoas. Então, assim, pandemia foi muito difícil. Porque eu não tava preparado e vou te falar o que mais pegou. Eu não estava preparado e eu não aceitei. Eu não aceitei a pandemia. Então, o processo de mudança, Ney, ele passa por 4 momentos dentro da pessoa. O primeiro momento é o choque e negação, né? O choque, você não quer. Depois é o medo, depois é a aceitação, depois o crescimento. São 4 vias que existem na mudança. Choque e negação, medo, aceitação e crescimento. Eu fiquei no choque e negação muito tempo. Por quê? Quando veio a pandemia, falei, não vai durar. Não tem como um país ficar parado 60 dias, 90 dias parado. Eu fui o primeiro a fechar. Então eu tava vivendo o meu mundo dentro da minha bolha e falei, não dá, não vai durar. Choque e negação. Isso demorou pra mim uns 6 a 8 meses. Quando foi dando aí quase um ano, e eu achando que não ia, que ia voltar, e não voltou, eu entrei no medo. Pô, e agora? Isso aqui não vai dar certo, esse troço vai acabar com a vida dos outros, como é que vai funcionar e tudo mais. Quando eu entrei em aceitação, eu já tava indo pra 2 anos. Mas aí a pandemia tava terminando. Se eu tivesse conseguido ressignificar isso mais rápido, choque, negação, medo, e já aceitar isso rápido, eu teria buscado... Sabe aquela frase que todo mundo falou? Reinventa, faz diferente. É só aceitação. Aceita que dói menos e segue a vida. A Uber veio, o taxista teve que choque, negação, medo, aceitação e crescimento. A máquina de escrever funcionava, veio o computador. Choque, negação, medo, aceitação e crescimento. Então, esse é o mundo, cara. Então, assim, hoje, entendendo isso com mais clareza, se eu tivesse me posicionado diferente, talvez eu teria sofrido menos. Tá? Porque eu fiquei muito tempo ali amparado numa crença que iria voltar. Quando me falaram, com 90 dias de pandemia, que a pandemia iria demorar 2 anos, eu dei risada. Dei risada e falei, você tá maluco. Não, foi um estudo que foi feito, que vai demorar 2 anos. Não tem possibilidade de demorar 2 anos. Porque era muito irreal a pandemia, o fechamento, né? Eu não posso falar por outras cidades, eu falo por Maringá. Maringá fechou tudo, cara. Tudo. Né? Teve cidades aí que aconteceram, algumas coisas foram mais flexíveis. Maringá foi muito rígida. Né? De um dia eu estar sozinho dentro do meu buffet, eu ia trabalhar todos os dias. Sozinho. Eu ia lá no meu buffet todos os dias. E ficava das 8 da manhã às 10 da noite trabalhando. O que eu ficava fazendo? Pesquisando, vendo cardápios novos, tentando entender como é que seria uma linha de atendimento digital diferente. Eu criei uma coisa chamada calculadora da noiva, onde ela digitava o que ela queria, falava quanto que ia ficar o casamento no total. Enfim. Um dia a polícia chegou lá e entrou dentro do meu buffet, de arma na mão. Só porque você tava lá dentro. Eu falei, eu tô sozinho aqui, irmão, tô sozinho aqui. Mas tinha umas 10 viaturas da polícia lá dentro. Eu tô falando de Maringá. Então, assim, a pandemia foi uma parada sinistra. Para todos no geral, acho que todo mundo sentiu, né? E aí o meu foi o primeiro a fechar, o último a retornar, né? Os eventos presenciais, quando todo mundo já estava trabalhando, nosso demorou ainda, fez evento beta, né? Foi liberando aos poucos. Então a pandemia me trouxe um grande ensinamento que as coisas mudam. Eu imagino que você tinha bastante contratos fechados já, né? Porque na época, na parte de eventos, que nem, por exemplo, nós estamos aqui em janeiro e a pessoa que já vai casar lá em outubro, ela já está organizando a coisa, né? E como é que foi lidar? Quando voltou, quando a pandemia... Você conseguiu segurar a grana ou foi embora, assim? Cara, quando começou a pandemia, por eu não estar querendo que ela demorava, o pessoal pediu o cancelamento de algumas coisas, eu fui devolvendo dinheiro. Eu lembro até hoje o número, tá? 465 mil foi o que eu devolvi. E aí, quando eu olhei pra conta e vi que o dinheiro que tinha lá tinha descido, aí eu assustei. Aí eu falei, cara, segura. Aí eu falei, não vou devolver mais. Eu vou entrar nas medidas protetivas, devolvo em 10 vezes, porque eu facilitei. A pessoa pediu, eu devolvi integral. Entendeu? Erro. Eu deveria ter sentido a lei. Mas aí aquela coisa de empatia, coração, né, e tal. Quando voltou a pandemia, eu tinha 58 eventos para executar. Alguns eu tinha recebido, alguns não.
Quando a pandemia entrou, eu pagava R$17 um quilo do filé. Quando ela voltou, 93. Então olha a diferença. Discrepância. Então assim, eu me lembro até hoje, foi o dia 15 de março, quando eu entreguei a última festa. Eu lembro que eu chorei, cara. Eu chorei por ter entregado a última festa que eu tinha recebido, porque foi muito difícil fazer isso. Mas eu cumpri com tudo, né? Teve toda uma reestruturação, uma reorganização, uma nova gestão, uma nova maneira de ver as coisas. Eu apertei o máximo que deu também meus funcionários, os fornecedores, né? Tudo. Mas não foi fácil. Muitas pessoas faliram, muitas pessoas fecharam por falta de organização e gestão. Ter o dinheiro guardado, eu perdi 2 caminhões, eu perdi minha Dodge Ram, eu perdi um carro da minha esposa, perdi no sentido de ter que vender para honrar, né? E eu tenho empresas há 22 anos, 20 anos. Quase 20 anos, eu acho, quase 20 anos. Aqui em Maringá. E eu nunca tinha tomado uma trabalhista, tomei 6. Caramba, cara. Entendeu? Acertei todo mundo, paguei todo mundo. Então, assim, foi muito difícil. Muito, muito difícil. Pandemia. Só que me trouxe novos ensinamentos, né? A gente não erra, né? A gente aprende. Aí você aprendeu, se reinventa, né? Você, pra quem tá aqui assistindo, o Carlos tem uma pegada muito espiritual, né, Carlos? Bastante. E você vai trazer isso também para os teus eventos, traz isso para os eventos, traz isso para as tuas mentorias. O método que eu criei chama LEG ao cubo. Liderança, estratégia e gestão ao cubo, porque é pautado em 3 pontos: pessoal, profissional e espiritual. Se esses 3 pontos você não tiver desenvolvido, você não vai ser pleno, né? Eu vejo muitas pessoas, tem um caso que eu estou acompanhando agora, bem de pertinho, sabe? Paz, um cara maravilhoso, vai fazer 40 anos agora, esse ano, multimilionário, muitos imóveis, cara, carro lindo na garagem, casa maravilhosa, perdeu a família, né? Perdeu a família porque o pessoal e o espiritual dele desalinhados. Profissional super bem sucedido, né? Então, pra você, porque às vezes a gente atrela a dinheiro, a bens. Cara, isso não é felicidade, tá longe de ser, mas tá longe de ser, né? Você ser um bom profissional, você ser uma boa pessoa, né? Trabalhar na parte pessoal e o espiritual alinhado é o que te faz você ter sucesso. E assim, olha, é muito comum as pessoas talvez olhar aqui, ver nós aqui e falar assim: é o Ney, né, tá no BNI, pô, terapeuta, tem um escritório lindo, fui no seu escritório até, maravilhoso lá, Obrigado, muito bonito, né, até elogiei lá. Aí a pessoa ela fica com inveja, mas cara, a inveja é a admiração que apodreceu, sabe? A pessoa admira a pessoa, depois ela apodrece isso e vira inveja. Então, cara, quando você tem gostei dessa frase, hein? A inveja é a admiração que apodreceu. A inveja é a admiração que apodreceu. Então, assim, a gente tem que pegar hoje e trabalhar o espiritual para que isso não doa, sabe? Eu lembro que uma vez eu fui na casa de um amigo meu, isso tem uns 10 anos. É um cara que tem mais uma faixa de idade e tudo, e a casa maravilhosa. Linda demais. E eu morava numa casinha pequena, cara. E eu entrei lá, na hora que eu pisei assim, falei: nossa, cara, dentro de mim, né? Por fora, danizava dentro de mim assim: puxa vida, cara, trabalho mais que esse cara, por que eu tenho essa casinha aqui? Aí, cara, na hora me veio isso, sabe? Falei: cara, não, eu vou abençoar isso aqui. Aí eu saí assim, cara. Aí eu pulei no sofá. Deus abençoe esse sofá dele, que é maravilhoso. Aí ele tem uma banheira, é lá em Campinas, a casa dele. Uma banheira no quarto. Eu fui, pulei dentro da banheira dele, assim, vazia. Falei: Deus, que ele aqui, eu faça muito amor com a mulher dele. Que ele descanse aqui horas. Que Deus abençoe. Porque assim, não pode deixar isso tomar o coração da gente. Você não pode deixar essas coisas tomar o coração. Porque isso, cara, a Bíblia diz que é uma raiz de amargura que toma todo o coração. Né? Se eu não me engano, é Salmo de Asaf, é Salmo 73. Fala, é muito lindo. Ele fala assim, ó: verdadeiramente Deus é bom para Israel. Deus, ele não está bom, ele é bom. Só que daí ele começa a falar assim, vou traduzir na minha versão, né? Pô, esses caras têm uma Porsche, eu não tenho. Esses caras têm saúde, eu não tenho. Esses caras têm empresa, eu não tenho. Ele vai falando isso, cara. Ele fala: os colares, eles não te honram e tem todas essas coisas. E ele vai desabafando, porque Asaf ali, ele era um ministro, né? Então, ele era um levita. Ele vai falando: pô, Deus, eu sigo o que você fala. E esses caras têm tudo isso aí, eu não tenho. Só que daí lá no versículo 18 é a coisa mais linda, porque ele fala assim, ó: até que entrei nos seus átrios e vi o final deles. Então não importa como você começa ou o que você passa, importa o seu final, cara. Como é que vai terminar? Esse cara que eu tô acompanhando, que eu te disse, tem tudo e não tem nada.
cara tem uma mala, entende? Então assim, não vê os filhos, não tem felicidade, ganha dinheiro, mas não tem onde gastar. Tipo assim, pode gastar, ele tem, eu quero comer bem, tudo bem, vai. Olha... Mas fica efêmero, né? Não é algo que... O que adianta você ir no melhor restaurante de Maringá sozinho? Cara, não faz sentido nenhum. O que adianta? Eu prefiro comer o X-Bactéria ali com meus filhos dando risada do que comer uma comida maravilhosa num restaurante mais caro. Cara. Então hoje é isso. É disso que se trata. E quando você começa a ver... Olha isso. Minha filha queria uma casa de boneca. Eu quero uma casa de boneca, eu quero uma casinha. Ela queria uma casa para entrar dentro. Na minha casa não cabe. Aí eu falei, vamos comprar uma casinha, filho, dessa pra você pôr as bonequinhas, essa da Barbie, sabe? Fala da Barbie, mas não é. Essas de... Enfim. E aí tinha pintado e tinha sem pintar. Aí minha esposa falou assim, compra pintada, porque já tá bonitinha. Você não vai querer pintar, porque você não é bom com essas coisas manuais. Eu falei, não, eu vou comprar sem pintar. Aí eu comprei a sem pintar, aí minha esposa já ficou louca, né? Começou aí. Aí eu falei, calma. Faz a conta, você vai gastar com tinta, spray, não sei o que. Eu falei, calma, não tem problema. Aí fui lá, comprei spray, comprei tinta, 2 melancias, uma caixa de morango, sentei no parque com a minha filha e nós pintamos essa casinha, cara. Pintamos ela inteirinha, sabe? Pintamos. E ela fez. E aí o telhadinho, de um lado eu fiz o telhadinho, do outro lado ela que fez. Olha a memória que eu trouxe pra minha filha. Até hoje ela fala que é o brinquedo mais lindo que ela tem. E se tivesse comprado pintado já, você não ia ter. Eu não tinha esse momento com ela, cara. E foi maravilhoso estar ali com ela, sabe? Maravilhoso ela pintar e trocar as cores tudo. E sempre tudo pintado. Ficou 3 dias com a mão tudo vermelha. Mas olha que lindo isso, cara. Isso tem valor demais. E uma memória afetiva gigante, né? Porque toda vez que olha pra casinha lá, conecta. Ela me chama de amor da vida dela. Eu postei um vídeo no Instagram esses dias. E foi um vídeo que deu mais de 300 compartilhamentos. Que o Piaget fala assim: que até os 10 anos de idade, você é a pessoa mais importante na vida do teu filho. Sabe, 10, 12 anos, você é a pessoa mais importante. Depois ele começa a ter outras relações, ele começa a ampliar o ciclo social dele e você começa a cair nessa escala. Não que você vai não ser importante, mas você começa a cair. Porque daí vem uma namoradinha, vem um ídolo do esporte que ele pratica, né? A minha filha me fez um desenho com um braço gigante, sabe? Ela fala que eu sou muito forte, que eu sou musculoso, sabe? Eu olho pra ela e falo assim, meu Deus, eu fico pensando como é que ela me vê. Acho que ela olha e vê o Schwarzenegger, assim, cara, sabe? Eu fico, cara, olha isso. Até aumenta a estima, né? Não, pai, você é lindo, você é muito forte. Ela fala assim, você é o amor da minha vida. Olha que lindo. Então, assim, poxa vida, não posso perder isso. Daqui a pouco, cara, passa meu filho com 17, amo demais, mas meu filho às vezes quer sair, né? Ele, pai, eu não queria ir hoje com vocês ali no restaurante, eu vou com meus amigos ver o jogo, né? Então tá tudo bem. Isso vai acontecer, porque eu passei por isso também, né? A Bíblia diz que filhos são como flechas na aljava do guerreiro, e flecha é pra ser lançado. Tem uma hora que você vai lançar o filho pra frente. Segue, né? E como é que você hoje, pessoa física, né? O Carlos... CPF, lida com toda essa dinâmica da tua vida, assim, eu vou pegar um gancho numa coisa que nós conversamos para você poder responder. Eu acredito muito em harmonia, não em equilíbrio, né? Mas que a gente consegue ter harmonia. Maravilhosa a palavra, coisas, você deu a palavra que eu precisava, harmonia. Harmonia, acho que harmônico, ele trouxe muito o que você falou, né? Vai ter momentos que você vai ter que colocar energia aqui, vai ter momentos que você vai ter que colocar energia ali, mas você consegue deixar as coisas harmônicas. E como é que você hoje, você falou tão bem da tua filha, você falou dos relacionamentos, do tempo, e como lidar com tudo isso sem se esquecer? Porque às vezes eu quero lidar com tudo, mas eu me deixo para depois. Como que você, Carlos, lida com você hoje perante a toda essa coisa linda de legado e construção que você está fazendo? Porque eu acho que isso também vai ter muito a ver com o que você vai entregar, também entrega nas suas mentorias. Né? Sabe que dentro de um relacionamento, a maior dádiva é o respeito. Então, nós vamos viajar agora para João Pessoa, eu e minha esposa e meus filhos. Eu odeio praia, cara. Não gosto de praia. Eu não gosto de praia. Não gosto de areia, não gosto de água do mar, não gosto de nada. Minha esposa ama praia. E aí o que vai acontecer? Já te falo. Ela vai tomar sol, ela vai tomar sua aguinha de coco, ela vai entrar no mar e vai sair. E eu vou ficar embaixo do guarda-sol lendo um livro. Porque eu gosto de ler. Eu gosto de ler, tenho prazer em ler. Então, respondendo a sua pergunta, é quando você sabe os seus limites, sabe o seu respeito, você acaba podendo tentar conciliar isso, né? Minha esposa não gosta de comida japonesa. Eu como, não sou apaixonado, mas eu como. Então, o que a gente faz? Como é que eu faço para comer comida japonesa sem levar minha esposa num restaurante japonês? Ir a algum restaurante eu vou no shopping. Isso, no shopping.
Aí eu como comida japonesa e ela come a massa que ela quer comer. E tá tudo bem, entende? Então, esses dias ela foi viajar, aí eu fui num restaurante japonês mó renomado aqui em Maringá, com meu filho. Tá tudo bem. E ela ficou felizona da gente ter ido, mas eu não a levei lá porque ela não gosta. Eu levo ela onde ela gosta. E a gente tem essa questão, essa harmonia, eu acho que é o respeito, sabe? Você saber os seus limites e saber falar não também, né? Então, hoje eu vou dar uma palestra sobre cultura empresarial. A cultura empresarial é um nome bonito, mas essa cultura familiar, ela também existe. O que é cultura? São as junções de comportamentos que você tem. Então, por exemplo, na minha casa a gente tem comportamento de ir no estádio de futebol. Talvez, se eu falar isso pra você fala assim, eu, meus filhos, minha enteada, a gente nunca pisou, não faz sentido. E eu vou te julgar, eu te respeito por isso, mas pra nós faz muito sentido. A gente vai eu, minha esposa, meus filhos sabem sabe as músicas dos times, aí meu filho quer ir lá no meio da organizada. Então, cara, é a nossa cultura, é o jeitinho que a gente faz pra estar junto. Então, eu cuido do meu CPF dessa forma, entendendo que eu não abro mão das coisas que eu gosto, e entendendo que eu abro mão das coisas que eu gosto, em momentos oportunos, para que todos possam ter um pouquinho, né? Ter essa harmonia, como você bem trouxe essa palavra maravilhosa, agora eu vou guardar. Então, assim, você tem que saber tolerar isso da maneira, sabe, mais prática. E escolher abrir mão, né? Às vezes a pessoa ela fica engessada ali e ela não escolhe abrir mão, o mundo vem e faz ela só quer abrir, pra né? ela, né, cara? Às vezes ela só quer pra ela. Então, assim, eu sei o que meus filhos gostam, eu sei o que eu gosto, a gente sabe o que a gente gosta junto, né? Então tá tudo bem. E aí você vai ajustando, né? E vai conversando. Eu acho que você ter esse entendimento é muito importante. Você tá disposto a sentar e ouvir. Nós adquirimos agora, né, algo para fazer em casa, que é conversar no sentido assim, o que eu tô fazendo que não tá te agradando? E ouvir em silêncio, sabe? Sem julgamento, sem julgamento. Sem ficar retrucando. Né? Escutativa mesmo. É escutativa. Então o que eu tô te fazendo que não tá te agradando? Sabe? Aí eu falo pro meu filho, olha, cara, você tá indo dormir muito tarde, eu queria que você dormir mais cedo, a casa toda tá parando mais cedo. Às vezes você vai... Eu entendo, né? Eu aprendi com a Jennifer que os adolescentes têm um ciclo, né, noturno maior, né? Então eu respeito isso em você. Mas tenta, né, descansar, porque você precisa descansar. A decisão é sua, né? Aí ele, pai, não tô gostando, porque você pega demais no meu pé, né? Não me escuta às vezes quando você escutar. Aí eu fico louco, como assim não te escuto? Mas aí não... A gente tinha combinado antes, mas né? a gente combinou que, né, é ouvir sem julgar, né? E até falei pra minha esposa esses dias que eu vou criar um grupo entre eu e ela só pra desabafo, né? Que a gente vai desabafar. Mas tá indo legal, porque a gente vai conversando. Eu acho que isso é muito sadio. Porque, olha que loucura. Quando você é gestor de um... provedor de um lar, você pensa que você tem que tomar todas as decisões 100% e você tá 100% certo. Isso é errado. Eu acho que você tem que tomar as decisões que são cabíveis a você. Mas algumas decisões tem que consultar a sua família para você não arrastar eles com você. E aí é problemático. Você arrastar eles com você pra uma coisa que eles não querem fazer é igual eu arrastar minha esposa pro restaurante japonês que ela não quer ir. Ela vai pra me agradar, mas ela vai ficar infeliz. Ele quer dizer que a tua visão tá certa, né? E aí eu trago, olha só que loucura, eu vou entrar numa coisa mais delicada agora, tá? Sexualmente falando. Aí você vai... o homem se satisfaz sexualmente de um jeito diferente da mulher. Entende? O timing é diferente. Né? E se você não sentar com a sua esposa e conversar com a sua esposa sobre isso, você vai ter um problema, meu amigo. Você vai ter um problema. E você tem que resolver esse problema. A minha esposa eu resolvi com uma xícara de café. Nós sentamos assim, falei, senta aqui, eu vou conversar com você. Isso tem muitos anos. Acho que tem, 15 anos atrás. A gente sentou, eu falei assim, olha, nós gostamos de futebol, não gostamos? Gostamos. Ela gosta. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Não tem o dia que os caras fazem o treinamento, faz o rachão, que chega lá, sem camisa pra um lado, camisa pro outro, joga descalço, 10 pra um lado, 7 pro outro. Não tem isso aí? Tem. Esse aí não é o jogo oficial, isso aí é o rachão. Não tem? Né? A gente chama de peladinha, né? Que joga. O treininho, Então. Camisa com camisa. Pois é. Só que não tem os dias do jogo oficial? Para o estádio, solta fogo, e entra o time, solta o hino nacional, e toca música, e 11 pra cada lado, meião, camisa, tudo certo. Então, essa é a nossa vida sexual. Quantas vezes a gente vai ter esse jogo oficial? Para quantos treininhos nós vamos ter que ter? Então, eu não vou viver só de jogo oficial. Não consigo. Né? E você também não pode ter só treininho. Então como é que nós vamos fazer isso aqui?
Aí elas conversamos e entendemos que eu tenho um momento, ela tem outro momento e tá tudo bem, a gente se respeita. E conversamos sobre isso. E ela sabe, e eu sei, e ela sabe como eu vou ficando nervoso, que eu já tô num momento diferente, entendeu? Cara, mas assim, eu tô falando, Ney, mas é a verdade, é a minha verdade, é a sua verdade, a verdade de qualquer um aqui dentro. Você quer viver de que jeito se você não conversar com a sua esposa? E aí tem homens que não respeitam a sua mulher, que falam assim, não, beleza, eu tô tranquilo. E tem mulher que não respeita o homem. Pô, eu tive com um cara, fazia 6 meses que ele não fazia sexo com a esposa. 6 meses. Cara, como é que um relacionamento... Não é um relacionamento. Não é nada sadio isso. Explica, mas não justifica o que acontece depois. Perfeito. Então, ou senta e aprende a entrar num consenso, ou, meu amigo, tá fadado ao desastre. E aí a gente volta pra comunicação, né? Pô. Se você não soubesse comunicar e ouvir a necessidade do outro, porque o conflito muitas vezes de casal no ambiente profissional, ele tá mais relacionado a eu não entender qual que é a tua necessidade, né? Se eu parar um pouquinho pra entender a tua necessidade... Você quer ver uma talvez coisa o jogo louca? muda. Chega pra minha esposa e pergunta o que é Legasus, o que é minha imersão. Ela fala assim, meu, é o projeto que vai mudar a nossa vida. Aí você fala, nossa, que legal. Aí ela fala assim, aí você fala pra ela assim, mas fala um ponto. Ela não tem nem ideia. Ela não tem nem ideia. Ela paga o preço em oração, ela paga o preço em tempo, porque ela sabe que às vezes eu preciso estudar, então eu vou pra minha caverna. Mas assim, e ela nem sabe que ela vai fazer parte disso, porque vai ter um momento que eu vou trazer ela. Sabe? Ela já sabe a hora que ela vai entrar, né? Que ela vai ter um momento que ela vai ter que entrar, porque ela vai ter que dar a visão dela. Eu vou trazer ela pra falar isso que eu acabei de falar. Nós vamos falar numa mentoria. Ela sentar do meu lado e falar, ó, a gente arrumou nossa vida assim. E a gente não é perfeito, a gente briga pra caramba. Só que a gente tá junto. A gente tem... Sabe qual foi o primeiro combinado que eu fiz? Primeiro, ó, até respirar. Sabe qual foi o primeiro combinado que eu fiz com a minha esposa? O primeiro combinado? Nunca vamos dormir separado. Nunca. Dormir de X. Nós vamos brigar muito, mas de noite a gente vai dormir ali, pezinho com pezinho. Brabo, mas pezinho com pezinho. Sabe? Porque se eu durmo separado, primeiro tijolinho. Sabe? Aí vai criando uma pilha de tijolos e é isso que acontece. Tem um filme, assista, chama Nefários. Acho que é Nefários. Você pode ver pra mim aí, por gentileza? Alguém pode ver pra mim? É Nefários mesmo o nome de um filme? Só Nefários, né? É isso, né? Ó, assista, o filme chama Nefários. Cara, fala de um demônio que toma conta de um cara. E esse cara tá no corredor da morte, tá? E aí esse demônio, ele fala assim, cara, pra gente entrar numa pessoa, a gente não entra de uma vez. A gente entra de pouquinho. Ela vai permitindo. Então ela vai dando um pouquinho de permissão de cada vez. E é dessa forma que eu acredito que o demônio faz pra destruir um casamento. É pouquinho, sabe? Não é de uma vez só, né? É uma palavra que solta ali que te machuca, é uma atitude que você não gosta, né? É algo que faz que te magoa e você não põe um ponto final, né? Vou falar pra você, semana passada eu estava com a minha esposa, não vou me lembrar agora certo o contexto, mas eu me lembro o que aconteceu. A gente acabou uma reunião, ela estava junto comigo, nós saímos da reunião, eu falei, amor, não fala assim. Você falou uma coisa lá que me magoou. Né? Você falou isso de mim, não é uma verdade. Eu sei que você estava ali empolgada na reunião e você fez em tom de brincadeira, mas não é uma verdade. Ela falou, não, amor, desculpa. Não vou fazer mais. Eu sei que ela vai fazer de novo, porque toda vez ela faz, toda vez eu falo, mas tá tudo bem, mas é que aquilo assim, eu quero te explicar que se eu não falo pra ela ali, eu guardo isso que é desse tamanho, de noite já tá um pouquinho maior, no outro dia tá um pouco maior. Eu tratei de um cara, tem mais ou menos uns 3 anos atrás, eu falo assim, né, parece que, caminhei com uma pessoa, e uma vez ela falou assim pra mim, olha, o Natal é muito triste na minha casa. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque o meu irmão e eu, nós não conversamos, nós brigamos, não conversamos. Eu falei, nossa, que triste mesmo. Ele falou assim, meu irmão entra pela porta da sala, eu saio pela porta da cozinha. Eu falei, nossa, que triste, o que aconteceu? Aí ele falou assim, não, porque meu irmão, cara, meu irmão, você não tem noção. Não tem como conviver com meu irmão. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Ele falou, então, e tal. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Tem 30 anos que você não fala com seu irmão, o que aconteceu? Aí ele travou, cara. Ele nem lembrava. Ele não lembrava o que tinha acontecido. Mas era uma coisa que poderia ter acontecido pequeno e foi crescendo tanto, mas foi uma barreira tão longe que ele só lembrava que ele não podia estar no mesmo ambiente que o irmão. Cara, tem gente vivendo assim. E nem faz sentido mais pelo que ele não tá próximo ao irmão. Não faz nem sentido. Cara, o perdão... Você conhece a história do urso? Não. Do urso e do caldeirão?
Um urso tava andando numa floresta e ele tava com fome. Ele sentiu o cheiro e ele viu um caldeirão daqueles de ferro, tipo da bruxona, assim, sabe? Lá no meio da floresta, um ensopado. Ele falou, cara, vou comer esse ensopado. Aí ele pegou aquele caldeirão e saiu correndo. Só que o caldeirão era de ferro, tava quente. E aquele caldeirão começou a queimar ele. Então, quanto mais queimava, mais ele abraçava, porque ele achava que o calor estava querendo roubar a comida dele. Então, quanto mais queimava, mais ele abraçava. Final, ele morreu queimado. Esse é o sintoma de você não liberar o perdão. Só você se queima, só você abraça, só você sente aquilo tudo e você acha que aquilo está te roubando alguma coisa e está roubando a tua vida. Então, quando você perdoa, você ganha uma bênção, que você fica liberado para prosperar, sabe? Liberado para prosperar em todas as áreas. Perdão, eu falo que eu tenho comigo assim que a falta de perdão é um veneno que você toma todos os dias querendo que outra pessoa morra, mas quem vai morrer vai ser você, cara, porque tá no teu organismo. Exatamente. Eu sei que vai se acabar. Carlos, eu poderia ficar o dia inteiro aqui com você, né? Muito bom, cara, isso é muito bom. Que coisa boa. Mas eu queria fazer algumas perguntas para você ainda agora de cunho pessoal. Vai lá. Para poder conhecer, entender um pouquinho mais, e até para as pessoas que estão ali. Como que surgiu assim, né, a arte? Porque tu é mágico, mentalista, empreendedorismo, e o que tem a ver, assim? Como que você consegue trazer essa congruência assim pro dia a dia? A pergunta é como que surgiu a arte na minha Como vida? surgiu a arte na tua vida? Arte da mágica ou a arte no geral? Eu acredito que a arte no geral. Porque tu é um cara criativo, artístico, e já deu pra ver na tua fala em vários momentos que você respira isso, né? É. E tanto que tu traz muito claro, assim, no timbre de voz, tanto que tu gosta de viver, tanto que a vida é uma arte pra você, Claro. assim, me trouxe essa sensação. Então a arte, ela tá envolvida em muitas coisas na tua vida, assim, até pelos materiais que você cria. E como tu associa isso ao empreendedorismo? Ó, a primeira lembrança que eu tenho na minha vida de cunho artístico, eu devia ter uns 5, 6 anos voltando pra minha casa. E eu paro na casa da minha vizinha, que chama-se Romilda. E a dona Romilda é uma senhora muito simpática, gordinha, dessas baixinhas que fica limpando a frente de casa 3 vezes por dia. E ela pergunta pra mim, fala assim, "E aí, como é que foi na escola?" E aí eu começo a contar pra ela o meu dia da escola, e ela dá muita risada. E eu vou contando, e é claro que a forma de eu contar essas coisas sempre estão maximizadas, né? Nunca é uma, sabe, sempre é uma coisa maior, assim. Uhum. E eu me lembro disso porque eu saí dali muito satisfeito de eu ter ficado com ela 40 minutos contando minha manhã, e ela achou maravilhoso. E foi a primeira lembrança que eu tenho. E aí, a minha mãe falando que eu era um contador de causo, né? Eu adorava contar histórias, né? Contar e tal, e tudo mais assim. E então, quando eu começo a me deparar com algumas ramos artísticos, entre ela, palhaço, perna de pau, cuspe-fogo, tudo isso eu faço. Eu ia aprendendo, sabe? Então, Ney, olha isso que eu vou te falar. Você tá com um iPad aqui, não tá? Você concorda comigo que esse iPad, quando ele foi feito numa série, e foi feito, tipo, 100 iPads iguais? Iguaizinhos. Um que muda é o número. Perfeito. O seu, o número 2, outro é um 3, 4, igual. Ele saiu com a mesma coisa, Perfeito. concorda? Só que você concorda comigo que se eu achar agora os outros 9 iPads da sequência do seu, a gente colocar eles aqui agora, cada um vai ter uma configuração? Concordo. Porque cada pessoa colocou dentro desse iPad o que era necessário para ela. Perfeito. Não é? Mas eles não eram iguais? Por que eles são diferentes agora? Porque cada pessoa, cara, ela vai escolher o que ela quer carregar o seu HD. Cada pessoa vai colocar dentro de si o que ela acha legal. E quando eu comecei a ver coisas, por exemplo, diferentes na arte, tem coisas que eu acho lindo. Por exemplo, monociclo. Mas eu não quis fazer. Eu acho lindo, mas não quis fazer. Quando eu vi a mágica, eu falei, cara, eu quero fazer. Sabe? Então, mas você não pode ser mágico. Quem falou? Não, eu quero, eu vou fazer. O David Copperfield não pode ser tão melhor do que eu assim. Sabe? Ele pode ser, né, melhor mágico, mas o que ele tem de diferença com o iPad dele quando saiu da fábrica e o meu iPad? Somos iguais. O que diferencia isso? Então, quando eu vejo uma pessoa extremamente inteligente falando, eu olho aquilo e falo, cara, que lindo isso. Mas por que eu não posso pegar aquilo ali que está dentro da mente dela e colocar na minha mente? E por que eu não posso estudar também? Né? A pessoa fala um livro pra mim, cara, eu falo, cara, esse livro é muito legal. Fala, é mesmo? Conta um pouquinho. Eu já tô comprando. Cara, quantas vezes
Você tá falando de um livro, eu já tô comprando ele aqui agora. Sabe quantas vezes? Por quê? Porque não é questão de ser um indignado, não admitir as coisas. É achar que as pessoas têm o mesmo potencial. E que elas podem colocar isso, se faz sentido para ela, dentro do HD dela e colocar. Então, respondendo a sua pergunta, né, por óbvio, até para as analogias que eu fiz, mas a parte artística, ela entrou assim, cara. Eu fui vendo as pessoas fazerem e falei, eu preciso fazer isso também. Como que eu faço? Por exemplo, nós nos conhecemos no Vendeu. Quando eu sentei no Vendeu, primeiro Vendeu, eu comecei a palestrar ali e eu não conhecia nada do mercado digital. Zero. Tinha 2.200 seguidores no Instagram. Hoje nós estamos, talvez, desse Vendeu que aconteceu em agosto do ano passado, julho, né? Então estamos há 7 meses, né? Em 7 meses eu tô com 8.400 pessoas no Instagram e lutando para crescer. Meu Instagram já mudou tudo. Por quê? Porque quando eu olhei aquilo, eu olhei pessoas e falei, meu, se ele sabe, por que eu não posso? O que eu tenho que fazer para triar e fazer isso? O que eu preciso para que seja feito? Então, as pessoas elas não têm limite, cara. O homem pode ser tudo aquilo que ele quer ser, desde que ele queira fazer, né? Desde que faça sentido, né? E aí vem aquela frase que eu já falei, né, já estou falando, mas, cara, covardes não começam, fracos não terminam e valentes não desistem. O grande segredo é não desistir, ter constância. Olha lá, covardes não começam, fracos não terminam, mas valentes não desistem, cara. Você não pode desistir. Não é porque tem um fracasso, não pode desistir. Ah, eu errei, tudo bem, errar faz parte do processo. Levanta, sabe? Erre rápido e comece mais rápido ainda, né? Então, comece a fazer certinho, comece a trabalhar, seja constante, né? Faça o treino, faz parte de tudo, né? Você tá preparado ali, se preparando. Aí uma hora o pessoal fala assim, nossa, deu sorte. Quantos Day Talk você já fez aqui? Né? Para depois o cara falar, pô, estourou. Nossa, olha só, deu sorte. Né? Quanta coisa tem. Aí pegou trás, um recorte, né? Aqui e bateu 1 milhão. Olha, deu sorte. Não, cara, não é sorte, é preparo. Né? Então, assim, um ditadinho popular aí, né? Ninguém vê as pingas que a gente toma. Não, todo mundo vê as pingas que a gente toma, vê o tombo que a gente leva. Cara, é meio poético, mas é uma verdade. E como eu trago isso tudo por empreendedorismo? Não existe CNPJ sem CPF. O CNPJ é uma extensão do seu CPF. Todas as empresas que eu tenho, elas estão embaixo dos meus valores. Né? Da minha cultura organizacional, onde eu falo as mesmas coisas. Por exemplo, nós temos dentro da nossa cultura organizacional uma coisa que é enraizado. Eu faço com você, mas não faço por você. Esse é o da nossa. Né? Então, como que funciona isso aqui? Isso é legal. Né? Então, assim, eu te ajudo, mas eu não vou fazer por você. Você tem que fazer. Mas eu te ajudo, cara. Eu tô aqui. Né? Tô aqui. A gente tava criando ali o She Time. Né? Tipo, She Time. Que eu peguei até do pessoal. Cara, achei demais. Que eu falei assim, cara, é o momento de silêncio. Eu tô no meu She Time. O que é isso? Já é provado que se você tá em hiperfoco e alguém te atrapalha, você demora 20 minutos para poder voltar. Então, cara, eu coloco na porta da minha sala, She Time. Meu, não entra. Eu tô no meu momento agora de silêncio. Tô no momento de produção. Então, são culturas e valores que estão nas minhas empresas, mas fazem parte da minha vida. Então, o meu CPF, ele direciona meu CNPJ. Então, a parte artística, ela entra dentro da parte das minhas empresas, a parte empreendedora, com criatividade, sabe? Com um olhar artístico para tudo que eu faço. E um ponto que eu acho que é principal. O que a arte quer fazer para uma pessoa? Qualquer artista, ele quer provocar na pessoa o sentimento de uau, que experiência maravilhosa. Então, as minhas empresas, eu busco isso. Que elas provoquem nos meus clientes que experiência maravilhosa. Né? Isso é desenhado. E é assim. Olha que legal, cara. Gostei disso daí, hein? Legal. Top. Irmão, pra gente finalizar com muita gratidão, uma pergunta que eu faço para todos que vêm aqui. O que é sucesso para você, Carlos? Sucesso. Sucesso é quando eu tenho plenitude e harmonia no meu profissional, pessoal e espiritual. Só isso. Eu sou um cara que tem sucesso. Não é ter dinheiro, não é ter bens, não é ter filhos, somente ter filhos, mas é quando eu tenho uma harmonia em todos esses âmbitos. Eu sou um cara que tem pleno sucesso.
É isso. Queria agradecer tua vinda aqui. Para mim foi um baita um presente, né? Era para ter saído já o Talk uns dias atrás. Sim. A gente teve que remarcar. Mas eu sou muito admirador do seu trabalho, tá? Gosto muito É recíproco. do seu trabalho, da forma com que você conduz. E conforme a gente vai estreitando o relacionamento, essa admiração vai ficando cada vez mais forte, porque a gente vai conhecendo o coração do outro, né? E conforme eu vou conhecendo um pouquinho da tua história, de onde você veio, de onde você saiu, eu falo, cara, que cara top, imparável. Eu admiro muito pessoas que são imparáveis. E para mim você é um imparável, um inconformado. Eu sempre falo, né? Eu gosto muito de ter essa crença comigo. Eu falo para as pessoas, seja grato, mas não satisfeito. Boa. Seja grato, mas não satisfeito. Seja um insatisfeito da vida. Não tem nenhum problema em ser insatisfeito com a vida. Mas seja grato por cada degrau que você passou, mas almeje degraus a mais. E toda conversa com você mostra muito isso. E eu olho assim, que sou mais novo que você. Tô engatinhando ainda no empreendedorismo. Eu falo, cara, que massa. Um dia ser chamado de multiempresário. Que louco, um dia eu vou né? ser chamado de multiempresário. Não, entendeu? já é. E pode ter certeza que você é uma dessas referências. Tá? Um desses stakeholders aí que eu olho. Mas essa premissa sua tá muito perfeita. A insatisfação, ela é a premissa para mudança. Você só muda quando você está insatisfeito. Né? Na minha palestra sobre mudança eu falo isso. Eu falo, cara, você tem que sair da sua zona de conforto. Na sua zona de conforto você não muda. Você só muda quando você está fora da sua zona de conforto e fica insatisfeito com o que está acontecendo e você quer mudança. Para mudar, a gente tem que estar inconformado. Qual área da sua vida hoje você está inconformada? Com essa? Então é essa que você vai mudar. O que você tem que fazer para mudar? Então, esse provocar a insatisfação. Provocar a insatisfação nessa área é não estar conformado com o que está acontecendo ali. E se você não está conformado, eu quero mudar. Se você quer mudar, então vai fazer. E vai fazer para melhor, né? Sim. Senhoras e senhores, vocês estavam aqui no Ney Talk com o Carlos Delarrey. Os dados deles estão aqui embaixo. E olha só, não deixa de curtir, compartilhar. Comenta aqui o que você achou do nosso Ney Talk, quais foram os seus insights. Eu quero agradecer também ao parceiro que faz com que tudo isso seja possível, que é o pessoal da Vmark Vídeos, o Valério, o Vitor, todo o time que está aqui, essa estrutura maravilhosa, são os nossos parceiros, não só de Talk, mas de outros materiais externos também. E fica o convite para você que empreende, que tem um negócio, que tem um conhecimento e quer transmitir isso, manda um direct para nós, vai ser um prazer também ter você aqui. Carlão, gratidão, meu irmão, que Deus continue abençoando cada vez mais. Quero estar lá no Legasus, com certeza vou maio. estar lá como Anota aí. Então já vou pôr aqui como aluno, vai ser um prazer poder aprender cada vez mais com você. E uma última mensagem e também como as pessoas encontram suas redes sociais ou quem quiser fazer parte do Legasus também, como que pode fazer para poder se cadastrar. Nós vamos estar começando agora algumas campanhas a partir de segunda quinzena de fevereiro, eu vou estar dando algumas aulas e aí você, pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, Carlos com K e 2 L's, né? Carlos com K e 2 L's, Delarrey, porque é da Renata, então D-E-L-L-A-R-E, é o Carlos Darrey. Fica aí meu coraçãozinho para minha esposa. Pelo Instagram, hoje é minha principal via de comunicação, apesar de ter o LinkedIn também, e o YouTube é uma ferramenta que eu vou estar começando a alimentar com mais intensidade também. Fica aqui meu agradecimento, Ney. Muito obrigado pela gentileza. Você foi muito, muito gentil e generoso em me trazer aqui. Fico muito grato. E todo o pessoal da Vmark também, essa estrutura incrível aqui. O pessoal que está fazendo a produção dos meus vídeos. É sensacional. Se você quer começar a produzir no digital, vem pro Valério aqui na Vmark, você não vai se arrepender. Pessoal, 1000%. Eu te vejo no próximo episódio de Ney Talk. Até mais.